Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Este aqui é o seu espaço para pensar nas mesmas coisas e mesmo assim tirar conclusões totalmente novas. Considerando que eu tenho sido um pouco melancólico demais, talvez, para o gosto de muitos ao decorrer desses 6 episódios anteriores, eu trago aqui na leitura de hoje um texto com uma perspectiva que sai um pouco do óbvio. Trata de uma visão um pouco mais positivista acerca do cometimento de erros. Então, para quebrar o gelo dos episódios anteriores, eis o texto Uma Beleza Improvável. Então, sem mais delongas, vamos à leitura e logo após eu converso um pouco mais com vocês. Uma Beleza Improvável. Queria tanto provar para mim mesmo que, apesar de todos os pesares possíveis e imagináveis, sobretudo os que residem só na minha cabeça, eu consigo ser bem-sucedido. Ou ao menos parecer. Já perdi a conta de quantas vezes divaguei fantasiando a grandeza sincera e com um quê de humildade ao desfrutar de uma vitória tão almejada. Mas tudo o que consegui foi perder tempo. E quase o ponto onde eu desço do ônibus. Pode-se dizer, com um certo grau de certeza, que os indivíduos dotados de fértil imaginação padecem de ingenuidade crônica e carecem de choques de realidade de vez em quando, aliás, com uma desagradável frequência. Os sonhos distantes e próximos parecem já ter se realizado na nossa cabeça, tanto é que agimos com um otimismo petulante e uma felicidade tola. Por outro lado, com a mesma capacidade, podemos imaginar com absurda precisão nossos piores medos se materializando e nossas maiores preocupações nos estrangulando, ainda que elas nem sejam uma hipótese, ocasião em que deixamos transparecer um desespero enfadonho e uma tristeza patética. Ora, não sei se é boa notícia, mas em ambos os casos estamos errados. Em ambos os casos estamos sonhando, ou tendo um pesadelo. A realidade deve ser encarada como o fundamento dos nossos sonhos, e não o inverso. É tolice acreditar que somos personagens. Podemos até ser tratados como tais, mas, no limiar da existência, somos reais. Choramos e continuaremos a chorar. Rimos e continuaremos a rir. Tudo na sua dose não necessariamente equilibrada, afinal é a realidade. Num outro aspecto, podemos mascarar nossa realidade com uma aparência de sonho, ainda que no fundo acreditemos piamente que não existe esperança para ele. Pois bem, não posso negar o fato de que a aparência pode até ser real na prática, mas ela ainda pode não mostrar tudo. No fim das contas, não somos nada autênticos. E a bem da verdade, não podemos ser, pois a autenticidade fere mais do que cura. E espalha mais do que ajunta. Em casos não poucos, não podemos nos dar ao luxo de perder pessoas. Somos todos parciais, não no julgamento, na realidade. Apenas Deus e nossa consciência sondam nossa contida plenitude e conhecem nossas inéditas ocultações. Mas devo admitir que, em certo momento, como fruto de um mistério, passei a reparar um encanto meio místico que envolve minhas assunções equivocadas. Ou seja, a beleza de estar errado é justamente enxergar o certo. Quando finalmente caí na superfície, pude respirar um pouco o ar acima das minhas ondas cerebrais e experimentar a vastidão do céu aberto, ainda que fechado pelas nuvens, após cruzar o véu da minha versão submersa da vida. Reconhecer o erro, e junto com ele a capacidade de acertar, me fez ver beleza em quase tudo à minha volta. E isso foi o que mais me deixou perplexo. Talvez, se eu não fosse tão imaginativo, eu me revoltaria no meu próprio orgulho ferido e me afogaria de vez no meu oceano de irrealidade ignorante. Lamento, vez por outra, não ser mais pé no chão. Para começar, talvez eu sequer teria me apegado a esses extremos. Além disso, minhas realizações práticas poderiam ser ainda maiores e mais sólidas, mas não lamento por ter tantas visões. Às vezes,
Pessoas enxergam apenas o que está diante de seus olhos. E é aí que as pessoas como nós fazem a diferença, trazendo à tona o oculto que de fato está ali. Nossa loucura mediana é um dom muito ingrato, pois os outros não nos compreendem, eles não sabem o que é ter paranoias. Contudo, é na hora do impasse deles que nossas habilidades de invocar até mesmo o ilógico são o mecanismo de salvação. Já vi muitas realidades alternativas desfeitas e muitas vidas do aqui e agora mistificadas. No meio de todas essas viagens hipoteticamente interdimensionais, agora me orgulho de conseguir vislumbrar a realidade pura, mesmo enquanto me divirto com minhas peripécias meramente oníricas. Agora, me orgulho de ver que estou errado, sabendo que o certo existe e eu sei onde está. Senhoras e senhores, esse foi o texto Uma Beleza Improvável, dedicado à minha querida amiga Ana Galvão. Um abraço para você, minha querida Ana Galvão, cantora extraordinária. Uma amiga de longa data, assim, que eu vou guardar no coração para sempre. Esse texto foi inspirado em uma canção que, inclusive, ela gosta muito, I Could Sing of Your Love Forever, na versão do Local Sound, que, inclusive, nós tocamos na igreja em que ela congrega, a Igreja Batista Memorial de São Paulo, e ela tem uma beleza, assim, muito... Eu vou usar o termo em inglês, uplifting, né? Que parece que te arrebata e te faz ver o mundo como um lugar um pouco mais bonito do que você está acostumado a ver. O que é uma coisa bastante positiva, né? A gente tenta fugir da realidade de vez em quando, porque sabe que se a gente ficar apenas na realidade pura e simples, a gente pode se tornar um pouco insensível demais, pode deixar um pouco de amar, pode deixar um pouco de ser otimista com relação a qualquer coisa. De vez em quando, eu vou dizer um choque de sonho, tem a sua característica positiva, né? Obviamente eu vou apelar aqui para o que o nosso querido apóstolo Paulo fala, né? Sobre o equilíbrio. E é isso que eu tento desmistificar aqui nesse texto. Eu mencionei no início do episódio que eu venho traçando uma linha de raciocínio bastante melancólica. E aqui nesse texto eu quebro um pouco essa vibe, porque, a bem da verdade, a gente não pode encarar os nossos erros apenas da forma mais negativa. Existe também o seu lado positivo. E é isso que eu comecei expondo aqui. O começo do texto, ele relata um dilema que se trata do nosso desejo de viver os nossos anseios, as nossas aspirações, como se elas já fossem realidade. Então, a nossa capacidade de fantasiar as coisas está muito intimamente ligada a esse sentimento. Parece algum tipo esquisito de hipocrisia, mas não é. Eu digo por mim mesmo que eu, quando escrevo, sou bastante inspirado pela música, por, enfim, trilhas sonoras de filmes, às vezes algumas músicas populares, mas que tem uma harmonia um pouco diferenciada, timbres um pouco mais voltados para pads e sintetizadores, e cada música me faz ter uma sensação diferente. E por vezes somos inspirados por N fatores da nossa realidade a sonhar, fantasiar, divagar e concluir que a nossa realidade pode ser aquela, mesmo quando não é. Só que nós fazemos isso tanto de vez em quando e tudo que conseguimos, na verdade, é perder tempo. E esse aposto que eu coloco aqui, tudo que eu consegui foi perder tempo, e quase o ponto onde eu desço do ônibus, achei uma sacada interessante para fazer um link entre a realidade, no sentido geral,
com um gesto muito prático e muito cotidiano, que é o descer no ponto de ônibus. Eu falo por mim mesmo que, se não me engano, foi em 2014, eu fui participar de um torneio em uma outra igreja. Era uma série de perguntas e respostas sobre o livro de Atos. E eu havia acabado de sair de uma aula de reposição de piano. Eu estava lá na Júlio Prestes e vim pra Carapicuíba. Só que quando eu cheguei na estação, eu tava, imaginando mil coisas, fantasiando mil coisas. Quando chegou na estação, eu notei algo que eu não tinha reparado antes, em todas as vezes que eu tinha embarcado naquele trem. Eu vi uma série de plantas enfileiradas junto a uma parede, porque por milagre eu vim sentado, né? Quando na verdade o trem sempre vem lotado. E aí eu consegui ver essas plantas ao lado de uma parede. Eu falei, caramba, nunca tinha visto isso. E aí o trem foi andando e quando eu dei por mim, eu comecei a reconhecer o cenário. Eu falei, caramba, eu conheço essa estação. E aí do nada, meu Deus do céu, era pra eu ter descido aqui. Então eu acabei descendo na estação seguinte, tive que pegar um ônibus que deu uma volta um pouco mais longa pelo centro da cidade. Ainda bem que deu pra chegar a tempo, aos 45 do segundo tempo. Mas enfim, a gente perde tempo divagando sobre as coisas, mas isso não é de todo ruim, e eu vou tratar disso um pouco mais à frente. Avançando no texto, eu faço um contraste entre essa capacidade de fantasiar os nossos sonhos já realizados e com a mesma capacidade, mas de materializar os nossos medos, as nossas paranoias. E logo em seguida, eu concluo em uma visão bastante ponderada que os dois casos estão errados. Em ambos os casos estamos sonhando ou tendo um pesadelo. E aí eu falo, a realidade deve ser encarada como o fundamento dos nossos sonhos e não o inverso. Porque tem muita gente que vive com base no sonho e não com base na realidade. Sendo que a realidade, ela provê os meios pelos quais nós podemos realizar os sonhos, que por si só não provém da realidade, né? É uma coisa meio que transcendental. A realidade é a nossa matéria, tangível, acessível. Os sonhos, eles são quase acessíveis, digamos assim. Estão apenas no campo das ideias, no campo mental. Então, para trazer para a realidade, só demonstra que o sonho, na verdade, é uma forma inferior, enquanto não materializada. E por mais que eu admita que é saudável você viver com base na realidade, aqui no próximo parágrafo eu até acabei fazendo um contraponto a esse meu apontamento. Quando eu digo que, no fundo, nós não podemos ser autênticos. Até porque, no fim das contas, nós não somos autênticos. Nós vivemos de cópias de ideias uns dos outros, ou de alguma coisa do passado. Por mais que a gente consiga melhorar, sempre existe uma originalidade pretérita ou contemporânea a nós. E isso faz com que nós sejamos meramente cópias ou copiadores. E eu falo aqui, pois a autenticidade fere mais do que cura. Por que eu digo isso? Porque, na maioria das vezes, o caráter de ser único te coloca acima dos outros. E isso é perigoso, em certo ponto, porque pode acabar incitando a soberba, enfim, a diversas outras formas de pensar que são, no fundo, equivocadas. E também espalha mais do que ajunta, ou seja, coloca a gente num patamar de separação. Nós não temos mais aquela identificação no outro como tínhamos no passado, quando vivíamos um pouco mais unidos. E aqui eu tô me usando de um saudosismo que talvez não existe, né? Porque eu só tenho meus 30 anos, né? Que eu vou completar daqui a alguns dias. Só que, por mais que eu esteja errado, tanto no sentido de fantasiar a minha vitória, o meu triunfo, quanto de materializar os meus temores, eu faço uma constatação que apenas os mais perspicazes
conseguem incorporar em suas mentes, que é o fato de conseguir enxergar o certo a partir da consciência da sua perspectiva equivocada. Ou seja, quando você finalmente cai em si, quando cai a ficha de que você está errado, e aí você automaticamente percebe, não, o certo é esse aqui. E isso muda absolutamente tudo, a forma como você enxerga o mundo. No episódio anterior, eu versava sobre a perspectiva mais negativa, que é quando você enxerga o mundo de uma forma toda distorcida porque você cometeu um erro. E aquilo que você estava tentando encobrir dentro de si, que é todo esse caos por causa da frustração, é exposto meio que involuntariamente por causa das suas paranoias. Porque você se deixou levar por essa perspectiva mais negativista. Agora, o texto de hoje nos traz esse momento de clareza. E é exatamente isso que eu quero dizer quando eu escrevo. Quando finalmente cair na superfície, olha só a antítese que eu uso, cair na superfície. É como se eu estivesse no fundo de algum lugar, no fundo do mar, por exemplo, e eu caísse na superfície, né? Como se eu tivesse caído para cima, o que é um negócio muito ilógico. Todavia, nesse contexto, eu acredito que é uma representação muito fiel, porque nós, na nossa perspectiva errada, seja da vitória, seja da derrota, estamos submersos em um mar de incertezas, em um mar de fantasia. E o cair na superfície nos faz respirar o ar da realidade, acima das minhas ondas cerebrais. E eu sigo aqui escrevendo, e experimentar a vastidão do céu aberto. Ou seja, a mensagem principal aqui é sobre reconhecer o erro de uma forma metaforicamente bela. Não é enaltecendo o equívoco, o engano, mas colocando-o como um degrau na escada do seu amadurecimento. Porque se nós não fôssemos tão imaginativos assim, se nós não tivéssemos a capacidade de fantasiar diversas coisas, eu receio que igualmente nós não teríamos a capacidade para enxergar as coisas certas de modo saudável. E tudo seria simplesmente muito sem graça para mim. A vida seria meramente uma passagem sem propósito algum. A minha próxima fala na verdade, uma confissão. Eu digo, lamento, vez por outra, não ser mais pé no chão. Isso porque é muito comum a gente crescer almejando coisas e não agindo o bastante para realizá-las. Então a gente não é pé no chão, a gente é cabeça nas nuvens. E eu lamento por isso. Porque se eu fosse mais pé no chão, eu sequer teria me apegado a esses extremos de vitória, fracasso. Eu teria sido um pouco mais ponderado, mais equilibrado, vamos ver o que funciona. Não vamos criar expectativas, vamos criar unicórnios. Mas aí eu faço mais uma contraposição aqui. Mas não lamento por ter tantas visões. Por quê? Quando você é dotado de uma imaginação fértil, você consegue enxergar detalhes que as pessoas ordinárias não conseguem. E por mais louco que isso possa parecer, a nossa visão um pouco exagerada ou minimalista demais das coisas é justamente o que acaba provendo uma solução para um impasse das pessoas comuns. Eu pego, por exemplo, aquele princípio acerca dos gênios, né? Os gênios, os loucos, podem chamar do que quiser. São eles que abrem os caminhos. E os, entre aspas, sábios, né? Que são as pessoas ordinárias, seguem o caminho porque alguém abriu. E agora, para complementar essa linha de pensamento, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Nunca fez tanto sentido pra mim aquela frase, só quem se arrisca merece viver o extraordinário, que eu acabei de pesquisar aqui, que é uma música de um tal de Felipe Ret, não conheço, da música chamada Isso Que É Vida, tá? Não conheço, confesso que não curto esse gênero, mas a frase nunca fez tanto sentido. Mas de tanto ver no Instagram, ficou colado na minha cabeça. E eu
tenho que ser grato nesse momento por isso, né? Uma circunstância fortuita da realidade, porque se encaixou com a proposta do texto. Nós, pessoas muito imaginativas, vivemos no risco de sermos ridicularizados, de cairmos em suposições erradas. Só que uma hora é justamente essa nossa capacidade que será o elemento essencial para resolvermos algum tipo de problema. E, a bem da verdade, eu acredito que essa capacidade de resolver problemas a partir dessa habilidade se origina no nosso aprendizado. Quando a gente aprende com os erros e passa a enxergá-los não como impedimentos, não como algo catastrófico, mas como um impulso para o nosso amadurecimento, nosso desenvolvimento, para a nossa jornada rumo ao rompimento das nossas próprias barreiras pessoais. E eu finalizo o texto dizendo que agora me orgulho de ver que eu estou errado, sabendo que o certo existe e eu sei onde está. Eu, aqui no texto, não digo onde o certo está, porque, a bem da verdade, na teoria nós não sabemos onde está, mas na prática nós sabemos, e a prática ela parte de uma coisa transcendental. Eu tô usando essa palavra de novo porque eu não consigo imaginar outra aqui agora que se encaixe melhor. O exercício da autoconsciência, ele é transcendental. Ele não é puramente físico, é algo que rompe as barreiras daquilo que podemos ver ou tocar. Se trata daquilo que podemos perceber e sentir como pessoas, no nosso interior, na nossa psique. E isso é uma coisa muito incrível de se perceber, ainda mais quando estamos diante de uma análise desse tipo. Por isso que eu me sinto totalmente gratificado quando eu escrevo coisas nesse sentido, porque é como se eu tentasse explicar alguma coisa inexplicável e, ainda que eu me perca nas palavras, as pessoas conseguem entender. Isso que eu acho mais extraordinário. Então a minha mensagem para você nesse momento é essa: não encare os seus erros da forma mais negativa. Por mais que de vez em quando seja bom ter um choque de realidade, não perca a oportunidade de enxergar a beleza até mesmo nas suas imperfeições. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje com o texto Uma Beleza Improvável. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se esse episódio te tocou, se esses comentários, se essa análise fortaleceu um pouco a sua esperança, deixe o seu comentário aqui nesse podcast, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, na próxima sexta-feira estamos aqui novamente com mais um episódio, com mais um passo nessa jornada de autodescoberta sobre o universo inteiro ao nosso redor e também dentro de nós. Desejo a todos um excelente fim de semana, um forte abraço e até a próxima.